Pessoal, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Vamos, nesse momento, dar continuidade aqui ao nosso propósito de Deus, ao nosso mais um estudo dos discípulos do Espírito Santo. E nós queremos fazer com que vocês venham desfrutar desse momento especial, na presença do nosso Deus, certo? Só alterar aqui um detalhe. Só para ficar certinho aqui. Vamos orar e vamos dar continuidade aqui ao nosso livro para fazer de tudo para finalizar hoje ou na próxima aula, certo? Vamos orar. Espírito de Deus, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus, conduza os nossos pensamentos, conduza para que possamos fazer a tua santa vontade prevalecer em nossas vidas. Possamos aprender o que o Senhor deseja nos ensinar e transmitir aos teus servos e servas tua presença através da tua palavra. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém? Então vamos dar continuidade aqui a esse propósito maravilhoso. Se você puder, se você tiver o seu livro aí, pode acompanhar junto conosco, certo? E nós vamos continuar aqui da página 157, que fala sobre o tesouro no vaso de barro. Aqueles que creem e recebem a promessa do batismo com o Espírito Santo passam a ter tesouro, passam a ter o maior tesouro que alguém pode possuir. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, habitando dentro de si. A partir daí, pequenos e insignificantes vasos de barro são transformados em instrumentos valiosos nas mãos do Altíssimo, conforme está escrito. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Essa analogia descrita na carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto era bem compreendida pelas pessoas, pois era comum o uso de vasos de barro na vida cotidiana. Os potes eram feitos de argila e, apesar de serem de grande utilidade, eram frágeis e baratos, podendo ser facilmente substituídos. Por isso tinham pouco valor. Diferentemente dos vasos caros vasos de ouro, prata, bronze, que eram usados na decoração para servir aos nobres. Os vasos de barro ficavam destinados às atividades simples e corriqueiras. Portanto, a comparação do frágil natural, do frágil, frágil natureza humana, natureza do ser humano, que é sujeita a tantas vulnerabilidades. Ao simples vaso de barro era perfeita, né? Então, comparar o ser humano àqueles vasos que eram os mais acessíveis, porém mais frágeis, era algo que as pessoas conseguiriam compreender muito bem. Pois são justamente pessoas que se veem como esses potes humildes em sua essência e indignos perante o mundo que nós que o que Deus busca, que Deus busca como servos, a fim de honrá-los. O Altíssimo confia a eles o seu maior tesouro, o seu espírito e a sua palavra. Mas aqueles que são cheios de si ou se julgam merecedores não conseguem enxergar suas fragilidades e carências. Eles podem ser considerados vasos de ouro e de prata aos olhos do mundo, mas continuaram vazios do tesouro celestial.
e incapazes de cumprir o alto propósito de existência neste mundo, que é glorificar a Deus na terra. De igual modo, o vaso de barro não pode esquecer que essa riqueza pertence somente a Deus. O poder e a honra são exclusivos dele. Precisamos dar essa exortação porque não são poucos os vasos de barro que se esquecem da sua vulnerabilidade, incapacidade e estrutura. Passam a se nutrir de orgulho, presunção e autoconfiança. Por isso, o esfriamento e a queda espiritual se tornam inevitáveis. Esses servos, né, entre aspas, que querem aparecer às custas do nome do Senhor Jesus ou aspiram elogios pelo serviço que prestam e ele ignora o fato de que se pregam é porque do alto veio a sabedoria. Se possuem talentos, eles pertencem a Deus. Se foram escolhidos, libertos e salvos, é porque o Senhor foi misericordioso com eles. Enfim, se alguma coisa há boa em algum de nós, isso não vem da nossa própria natureza, mas do Espírito Santo. Então, o ser humano pode tentar roubar a glória de Deus, mas ele não irá repartir sua glória com ninguém. E ele diz: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha, a minha glória, pois, outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Então Deus não divide a glória dele com ninguém. Se nós temos tantas imperfeições, somos tão imperfeitos, essa é a grande realidade, e se nós não pedimos misericórdia a Deus o tempo todo, estaremos perdidos, porque não somos capazes por nós mesmos. A gente vê sobre nós mesmos, sobre mim. Eu não sou capaz de nada sem a presença de Deus. Com a presença de Deus, nós já somos tão limitados. Quer dizer, somos limitados em nós mesmos. Ele não tem limite em nós. Mas nós somos limitados pelas nossas próprias deficiências, erros, vacilos, pecados, debilidades mesmo, de pensamentos, de pronúncia, tantas coisas que nós somos deficientes. E toda a honra e toda a glória naquilo que há de bom seja dada a Deus. Certo? Continuando aqui na página 159, fala sobre o fruto do Espírito. O Espírito Santo é invisível e intocável, mas ele se manifesta por meio daqueles que o possuem. Por exemplo, quando vemos uma pessoa que tem domínio próprio, mansidão, fidelidade e em um mundo de tanto desequilíbrio, deslealdade, reconhecemos o agir do Espírito de Deus em sua vida. Desse modo, para saber se alguém tem ou não o Espírito Santo e se é conduzido ou não por ele, basta olhar para os frutos em sua vida. O próprio Senhor Jesus ensinou esse critério ao dizer que uma árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos, que é somente pelo fruto que podemos conhecer qual é o tipo da árvore, ou seja, da pessoa que surge à nossa frente. Isso é extremamente importante, porque vivemos dias em que é normal se dizer cristão, pertencer a uma igreja e viver vida igual à dos incrédulos. Às vezes, a vida de quem não crê em Deus é até mais limpa do que a vida de muitos que batem no peito e se dizem evangélicos. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, repete o ensinamento do Senhor Jesus sobre a importância do fruto.
ele fez uma relação das obras da carne, que identificam aqueles que vivem sujeitos à sua natureza pecaminosa e por isso pertencem ao reino das trevas. Essas pessoas não cometem um pecado como um ato isolado, mas vivem na prática dessas obras, pois isto é orgânico e próprio de quem não tem o Espírito Santo. Mas, em contraste com a lista das obras da carne, a Bíblia apresenta também virtudes que distinguem apuradamente aqueles que têm o Espírito Santo. Em Gálatas, no capítulo 5, do versículo 19 ao 26. Ele fala assim: estes possuem um modo de vida íntegro, e o segredo para tal caráter e transparência em, em que o fruto do amor, da alegria, da paz, da longanimidade, da benignidade, da bondade, da fé, da mansidão e da temperança aparece. Não é resultado de uma boa educação ou esforço humano, e sim da ação do Espírito Santo. Então, por mais que a pessoa tente se esforçar e tentar demonstrar que é cheia, que é cheio do Espírito Santo, não conseguirá. Tem que ser algo realmente natural. O fruto é algo exclusivamente de Deus, pois as Escrituras afirmam que o fruto do Espírito, afirmam que o fruto do Espírito, como diz em Gálatas 5, 22, somente ele pode capacitar uma pessoa a vencer a si mesma. Ou seja, vencer o conflito diário que enfrenta com sua própria natureza e insiste em se inclinar para o mal. O homem comum produz de maneira espontânea as obras da carne, mas um homem cheio do Espírito Santo produz de forma sobrenatural e constante o fruto do Espírito Santo. Assim, cada um põe para fora o fruto da semente que foi semeada dentro de si. Quem é cheio do Espírito de Deus aceita a autoridade e é guiado por ele. Logo, já não vive mais para si, mas para Deus. Não quer mais agradar a sua carne, aos seus desejos, mas viver em honra ao Espírito que nele habita. Essa pessoa também tem consciência de que o seu corpo não pertence mais a si mesmo, pois agora é templo do Altíssimo para a sua habitação. Esse novo olhar muda tudo, pois nasce um temor sobre como ela vai usar seus olhos, suas mãos, seus ouvidos, sua mente, enfim. Quem tem o Espírito Santo sabe bem que Deus é glorificado no corpo, com a alma e com o espírito. Além disso, entende que o coração passa a ser um lugar de sacrifício e não de engano e maus sentimentos. Entender que somos templo nos remete à santidade e ao sacrifício dia a dia, pois essa era a principal mensagem do templo erguido por Salomão, o templo erguido por Salomão transmitia. Então, quem tem o Espírito Santo mostra o fruto como prova da autenticidade do seu batismo. Diante dessa explanação, você crê que foi batizado mediante os frutos, como percebe que você gera nada mais são que obras da carne. Então é uma coisa que todo mundo tem que parar e dar essa analisada, tá, pessoal? Analisar, poxa, pensar realmente, poxa, eu tenho naturalmente produzido em mim o fruto do Espírito Santo ou os frutos quer dizer, as características, as virtudes do fruto do Espírito Santo, ou eu ainda não tenho? E se
Falar que ainda não tem, não é bom não ter, mas é bom reconhecer para poder recebê-lo. Agora, falar que tem se não tiver, isso é péssimo, porque como é que vai receber se acha que já tem? É ou não é? A pessoa já não vai buscar e vai se enganar. Dons espirituais. Nada é mais visível que a transformação que acontece na vida daqueles que foram batizados com o Espírito Santo. Além de frutos, eles são completados com dons espirituais. Os dons podem ser diferentes para cada filho de Deus, mas nenhum deixa de receber um talento do Pai. Porém, é preciso entender bem sobre essa questão, pois assim como no passado havia desconhecimento sobre os dons da igreja, os dons na igreja de Corinto, e também hoje no meio cristão, acerca dos dons espirituais, acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejam ignorantes. Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 12 e versículo 1. O Espírito Santo é fonte de todos os dons, que são presentes de Deus para que possamos servir. Se ignorarmos essa riqueza tão extraordinária que recebemos, iremos aproveitá-la mal, ou mesmo perdê-la. E não podemos ser responsabilizados, uma vez que todos deverão prestar contas a Deus da forma como usam os dons concedidos. Assim como o fruto do Espírito se manifesta por meio de 9 formas, também são 9 os dons espirituais listados nas Escrituras, como diz em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 8 ao versículo 10. Vamos, então, lançar um olhar sobre essa relação. Primeiro dom, o dom da palavra de sabedoria. Segundo dom, palavra de conhecimento. Terceiro dom, dom da fé. Quarto dom, dom da cura. Quinto dom, dom da operação de maravilhas. Sexto dom, dom da profecia. Sétimo dom, dom do discernimento de espírito. Oitavo dom, dom de variedades de línguas, falar em línguas estranhas. Nono dom, dom de interpretação de línguas. E aí diz assim: o que o Espírito Santo nos concede é algo valioso e necessário para o desenvolvimento não apenas da nossa fé, mas também das demais pessoas. Portanto, os dons que recebemos do Espírito Santo são para servir a igreja do Senhor Jesus. Essa é uma manifestação da sua graça multiforme para conosco. Além de nos escolher para a sua obra, ainda nos capacita para o serviço cristão. Então, o propósito de recebermos os dons desde o início é servir. Numa, é melhor, nunca para ser servido. Destaco isto aqui porque os dons jamais viriam se o Espírito Santo não os tivesse dado. Por isso, tolo é aquele que se orgulha e quer se destacar na obra de Deus por causa de algum dom que lhe foi emprestado. Dessa forma, não podemos usar os dons como termômetro para medir a comunhão com Deus ou a espiritualidade de alguém. Pois o que, de fato, prova a condição espiritual de uma pessoa são os frutos que ela apresenta. E onde podemos exercitar os dons que o Espírito Santo nos deu? Junto ao seu povo, aos aflitos, aos necessitados. Ninguém precisa de holofote e de destaque nas redes sociais para mostrar que serve a Deus. A necessidade de se estar na vitrine
expondo a sabedoria, a cura e as línguas estranhas, nada mais é, que síndrome de fariseu. Os dons são para a glória de Deus, não para a glória do homem. Somente esse deve ser o fim. Caso o dom seja exposto ao público, e aí continua dizendo assim como as mãos foram dadas para pegar, segurar, as pernas foram feitas para sustentar o corpo, caminhar, cada membro do corpo tem a sua própria função. Os dons foram dados, os dons foram dados para servir ao semelhante e não para envaidecimento ou capricho pessoal. Não é concebível, então, que alguém que recebeu o Espírito Santo não tenha o amor pelos perdidos e não receba a sabedoria para expressar esse amor na prática. Quem tem o Espírito de Deus nunca será peso morto, isto é, alguém que não contribua com o reino de Deus. Conforme o apóstolo Pedro disse, tudo que recebemos do alto são presentes concedidos que administramos para o bem dos que estão à nossa volta. Isso engloba dons espirituais e dons naturais. Afinal de contas, né, a igreja tem um dom, pertence ao Senhor Jesus. Nesta grande obra, os servos são simples mordomos. Isso significa que os talentos, as habilidades e até mesmo a prosperidade que alguém possui vem das mãos de Deus e devem ser usados somente para si, para o próprio Deus, né? Mas não somente para si, mas em prol do próximo. A graça do Altíssimo é multiforme, ou seja, é rica em variedades de dons e beneficia um grande número de pessoas. Ele distribui talentos a todos, para que ninguém se sinta melhor ou exclusivo ao desempenhar determinadas habilidades e funções. Pois tudo tem um único fim: honrar ao Senhor que nos escolheu. E aí ele fala, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, fala: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Maravilha. E o bispo conclui aqui essa parte, dizendo assim: diante disso, o que você tem feito com o talento que Deus lhe deu? Está usando para beneficiar os que precisam ou simplesmente tem enterrado como fez o servo inútil e infiel? Vamos parar aqui nessa página 165. Vamos continuar a próxima aula para terminar, tá bom? Falta pouco para nós terminarmos. E eu gostaria que vocês colocassem as reflexões, alguns comentários aqui embaixo, mas também dessas últimas aulas vocês vão fazer um resumo escrito e trazer na próxima aula presencial. Tá bom? Deus abençoe a todos. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.